E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? Feliz, com gratidão? Bom, isso é muito bom, hein? Sempre. Com alegria, com gratidão, né? Pra gente suportar o processo, para a gente desfrutar da promessa, né? Mas antes, se for possível, é claro, curta o vídeo. E ainda mais, se inscreva no canal, compartilha e, e depois, se você gostar, né, dá aí aquela, deixa o seu ponto de vista aí, né, deixa o seu comentário, entendeu? Mas antes de tudo, eu quero aqui compartilhar com você a palavra. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa palavra é muito forte, né? Essa palavra é muito forte, né? Ela é muito assim, de consolo, né? De afirmação do que a gente tem que suportar, né? Do que a gente tem que realmente fazer para que a gente viva e desfruta da promessa. Mas olha que interessante. Sempre, na maioria da minha vida, né, tem 10 anos que eu conheço a palavra, né, mas uns 3 anos para cá que realmente eu tô me posicionando para viver a realização da promessa. E eu tenho 38 anos. Então, veja bem, né? E durante todo o percurso da minha vida, Deus ele sempre teve um propósito na minha vida, né? Como ele tem na sua. Só que durante esse tempo, né, as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei, né, na minha infância, né, na minha adolescência, na minha transformação, né, ali de adolescente para adulto. Então, muitas das vezes eu me questionava, né? Achava que eu era inferior às pessoas, achava que ninguém gostava de mim, eu achava que eu era, né, um excluído e sempre me vi como o pior de todos. Né? Poderia ter alguém ruim, mas eu era sempre o pior. Né? O outro sempre tinha alguma coisa que eu não tinha. Ele sempre ia em lugares, as pessoas sempre iam em lugares onde eu não ia. As pessoas, né, desfrutavam do que eu não desfrutava. Eu sempre me via assim, entendeu? E às vezes das coisas mais simples, as coisas mais, né, deslumbrantes, podemos dizer. Mas principalmente às vezes pelo o primordial, que é a questão familiar. Né? Às vezes eu me questionava muito o porquê, né? O porquê de eu estar longe da minha mãe, o porquê de eu ficar longe do meu pai, entendeu? E aí, mas hoje eu entendo que isso faz parte, né, de tudo que Deus queria que eu suportasse, que eu passasse para mim ter hoje maturidade e conhecimento para estar falando, né, com você, né, dando testemunho e revelação. E que hoje, graças a Deus, eu não uso, hoje eu tenho a percepção de entender que o que eu vivi lá atrás não foi para me diminuir, para me envergonhar, para me ser um menos favorecido, para me ser um menor, para me ser um excluído. E pelo contrário, hoje, através de tudo que eu vivi, está me incluindo, está me capacitando, está me dando uma direção, né? Está me dando a certeza, né, da direção certa para mim viver a realização da promessa. Só que hoje eu entendo que você, nós temos que entender que
para a realização da promessa, porque Deus vem, Ele traz uma promessa. Ele trouxe uma promessa para a sua vida, Ele trouxe uma promessa para a minha vida. Só que hoje eu entendo que para que essa promessa se realize nas nossas vidas, a gente tem que passar pelo quê? Pelo um processo. Existe um percurso. E será que eu e você, será que nós estamos realmente disposto a passar por esse processo, por esse percurso? Ou a gente já quer direto pular para a realização da promessa? Talvez seria mais fácil, né? Mas não é assim que funciona. A gente vai ter que suportar, a gente vai ter que passar, a gente vai sentir medo, a gente vai se sentir solitário, a gente vai se sentir sozinho, a gente vai pensar em desistir, a gente vai pensar que nós somos, né, as piores pessoas do mundo, né? Mas só que se a gente tiver segurado na mão, né, de quem realmente nos confiou, nos trouxe até aqui, nos escolheu e nos deu o direito de uma promessa, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos dar sabedoria e maturidade para que a gente atravesse. Só que a gente tem que entender, deixa eu tomar uma água, a gente tem que entender que quando Deus dá a promessa para nós, Ele não está falando que a gente não vai ter que passar por provações, né? A gente vai ter que passar por provações, igual Ele prometeu a Davi, mas olha o que Davi teve que fazer. Antes dele enfrentar Golias, ele teve que enfrentar, né, leão, já teve que enfrentar urso, né? Teve que ser humilhado, teve que se sentir, né, muitas das vezes excluído pelos seus familiares, entendeu? Pessoas próximas dele, sempre deixou ele para trás, por último. Mas isso tudo foi necessário para que ele se tornasse a pessoa que se tornou. Uma pessoa de status, uma pessoa de renome, uma pessoa que realmente viesse lutar em prova da promessa, lutar em nome do Senhor, né? E ele fosse desfrutar da promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Mas ele teve que passar por aquilo ali tudo. Por mais que naquela época ele não tinha discernimento que o que ele estava passando já fazia parte da promessa do Senhor. Mas só que depois de um certo momento que a gente entende que a gente está no caminho que o Senhor nos colocou, aí é diferente. Agora eu tenho que entender que as provas que eu estou passando é diferente. A maturidade que eu tenho agora é outra, entendeu? O entendimento que eu tenho é outro. Agora eu não vou ficar murmurando, agora eu não vou ficar questionando, agora eu não vou ficar blasfemando, agora eu não vou ficar falando, mas por que eu estou passando isso? Mas será que Deus não me ama? Deus não gosta de mim? E me revoltando contra Deus? Poxa, hoje, se Deus coloca eu numa prova, eu agradeço a Ele, porque Ele me escolheu para mim estar numa prova, Ele me colocou na linha de frente. Então eu sei que essa vitória, essa prova, ela vai ser vencida, ela vai ser passada. Sabe por quê? Porque foi Deus que me escolheu. Assim como um comandante escolhe ali, né, o seu pelotão de operações especiais para ir combater, né, uma missão, ele precisa que esse pelotão, né, tenha instrução, passe por treinamentos duros, né, de realmente ali que leva ao extremo, né, de cansaço físico, mental, de estresse, onde, né, ali o militar ele consegue, né, ele precisa ter um autocontrole emocional para ele combater essa missão e ter o êxito, né, positivo. Então, assim, Deus precisa que nós passamos por provas aqui, mas não para a gente não é para a gente ser envergonhado, não é para a gente ser vitimizado. Mas às vezes Deus vai usar quem? Ele vai usar você. Ele vai me usar para colocar a gente em lugares onde tem pessoas que precisam ser resgatadas, onde tem pessoas que precisam ser, né, carregadas no colo, entende? Só que para adentrar nesses lugares, a gente vai ter que suportar muita pancada, vai ter que suportar muita situação, né? É igual no processo da migração de imigrante. As pessoas querem imigrar para um país, né, que seja Europa, Estados Unidos, né, qualquer parte do mundo,
ou até mesmo, né, de outros lugares para o Brasil, a pessoa quer imigrar, só que ela não quer suportar o processo. Ela acha que da mesma maneira, com o mesmo status que ela vive no país dela, ela vai para um outro país que ela está chegando, né? Ela entra de uma maneira diferente, né? Igual foi o meu caso, né? Eu entrei como turista, mas na realidade eu vim naquela intenção de ficar. Então, assim, supostamente a gente já vem já com a mentalidade, né? A gente já entra de uma maneira diferente. Aí depois a gente muda, né? Automaticamente a gente vem, a gente quer somar, a gente quer plantar para a gente colher. Só que muitas das vezes a gente já não quer nem colher os nossos frutos, a gente já quer aproveitar o fruto do outro, né? Porque o outro já está numa certa condição, a gente acha que a gente tem que chegar já de imediato e já viver da mesma maneira que aquela outra pessoa está vivendo. E não é assim que funciona. Você vai vir, eu vou vir, e a gente vai ter um percurso, a gente vai ter que plantar, a gente vai ter que esperar, entendeu? Essa semente. E aí, ainda mais, se a gente estiver debaixo da orientação do Senhor, se a gente estiver debaixo da permissão dele, o processo vai ser mais fácil da gente transpor. Agora imagina se a gente não está, entendeu? Igual muitas das vezes eu não estava. Eu conhecia a palavra. Às vezes a gente conhece, mas às vezes a gente conhece, mas ela está ali. A gente toma as nossas decisões próprias, o livre-arbítrio, né? E aí depois a gente joga a culpa para quem? Para Deus. Fala, poxa, não está dando certo, né? Não estou conseguindo, foi até difícil. Deus tinha uma promessa para mim, falou que se eu saísse do Brasil, que eu fosse para a Europa, ou que eu fosse para qualquer outra parte do mundo, que eu viver uma vida com alegria, com abundância, com realizações. Sim, mas será que eu e você, será que nós estamos tomando as decisões certas? Será que a gente está agindo da maneira como se deve? Né? Porque se a gente posicionar todos os dias e entregar nas mãos dele, vai vir a tribulação, porque a gente não está livre de passar a tribulação. Vai vir a tribulação, vai vir a tempestade, só que a gente não vai ser homem nem mulher de pouca fé. A gente vai andar sobre as águas, a gente vai agradecer pela luta, a gente vai agradecer pela guerra, a gente vai agradecer pela batalha, porque Deus nos chama para ser homens e mulheres, né, da linha de frente do exército, entendeu? Para estar combatendo ali com autoridade, com estratégia, com conhecimento, com ousadia, né? E aí a gente vai desfrutar do quê? Da promessa, a gente vai viver a promessa. A gente vai suportar o processo, a gente vai entender que existe esse processo e que é através desse processo que a gente é vencedor, que a gente é campeão, é que a gente ajuda as pessoas a serem campeãs, que a gente, né, fortalece o time, que a gente cria um exército, entende? Então eu entendo que tudo que eu já passei foi por um propósito, porque Deus me escolheu para que eu hoje estivesse aqui falando com você, né? Falando com você com autoridade e com conhecimento. Tantos livramentos que Deus me deu, não sei em você, na sua vida, mas Deus já me deu tanto livramento, entende? Que todos os dias são livramentos, mas teve uns que Deus teve que gastar um pouco mais ali, né? Porque eu cometi coisas que o inimigo, né, queria demais, né, a minha alma, né, me tirar do caminho do Senhor. Só que Deus falou, não. Ele plantou, né, tem a consequência da colheita, mas na vida dele você não vai tocar. Não, vai pagar, né, porque tudo que a gente planta a gente colhe, mas na vida dele você não vai tocar. E hoje eu estou aqui falando com você. Então que nós suportamos todos os dias passar pelo processo, porque existe uma promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E nada e nem ninguém vai impedir que a gente viva a realização dessa promessa, desde que a gente se posicione, né, realmente com alegria e gratidão, né, e ousadia no caminho que o Senhor tem para nós. E que a gente não desvie dele em momento algum. Porque quando Moisés foi levantado para tirar o povo ali da escravidão de Faraó, né, ele imaginava que ele não ia conseguir, mas ele foi levantado. E Deus
né? Só queria que ele se posicionasse e fizesse o que Deus mandasse ele fazer. Só que não estava livre, né, de passar por provas, né, por tensões ali como foi. E o povo sempre o que? Murmurando. O povo murmurando o tempo todo. O Deus abriu o mar, 3 dias depois o povo murmurando, né? Pelo amor de Deus, nós para de murmurar, para de esquecer as coisas que Deus faz por nós, porque a gente vem, pede, Ele vem e faz. Aí, amanhã a gente já esquece tudo que Deus já fez, e a gente já fala, então, Deus não existe. Mas espera aí, quantos e quantos livramentos eu já te dei, agora você vem falar que eu não existo, né? Imagina, né? Deus é bom demais, né? Deus, Ele é maravilhoso, por isso que só Ele, né, pode. Em nome de Jesus, Ele é bom e fiel para todo aquele que crê e perdoa, né, os nossos pecados, livrou sobre si todas as nossas, né, enfermidades, porque transgressões, né, porque se não fosse a misericórdia dele, nada e nem ninguém existiria. É porque todos os dias, a todo momento, a gente está falando coisa que não deve, né, mas Ele é tão misericordioso e bondoso que nos perdoa, né, e que a gente não mude, né? Que a gente não mude de personalidade, que a gente reconheça que nós somos filhos e que nós somos amados e que a gente aceite o processo que Deus está nos confiando. Um forte abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie e que você agradeça a Deus acima de tudo, porque Ele é um com você e Ele te escolheu para ser um com Ele e ser campeão, né? Ser vencedor. E está ali, ó, na linha de frente do exército, combatendo o bom combate. Força e honra, Deus no comando.